Estamos no ar já? Tá. Olá, bom dia. Não, tá já. Tá, vamos lá. Quando quiser. Olá, bom dia. São 12h15. Estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. E hoje nós vamos falar sobre o movimento de fusões e aquisições no Brasil. No primeiro semestre do ano, os negócios entre empresas somaram 84 bilhões de reais em 43 operações, de acordo com dados da Anbima. É o maior volume para o período dos últimos 8 anos. E quem vai explicar para a gente o motivo desse segmento estar tão aquecido é a Ana Elisa Lamounier, presidente da Sparks Capital, uma empresa de consultoria que auxilia potenciais sinergias entre companhias e o mercado financeiro. Aproveite que o programa está começando e compartilhe aí o nosso link. E depois que acabar, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Aí você recebe o alerta todas as vezes que a gente entrar aí com um programa ao vivo. E vamos começar então a ver no telão quais são as informações que vão movimentar a economia nesta semana. Para a gente começar, a gente já começa com a Bolsa de Valores com o Ibovespa. O principal índice da Bolsa fechou a sexta-feira em alta de 0,99% aos 75, na casa aí dos 75 mil pontos. Na semana passada, o indicador ficou negativo em 1,29%, mas no mês de setembro, a perda acumulada é de 1,63%. Mas o Ibovespa aí começa a semana já no azul, com alta de 1,37%. Essa alta a gente viu agora há pouquinho. O comportamento dos investidores aí durante toda a semana deve continuar refletindo os movimentos ligados às eleições. Enquanto o Ibovespa sobe, o dólar cai, o que é sinal aí que os investidores estão mais confiantes. Há pouco a moeda americana estava cotada a R$ 4,14, com queda de 0,60%. E, pois é, e aí a gente vai continuar acompanhando aí, né, o Ibovespa e o dólar para saber como é que eles vão se movimentar. Só para vocês terem uma ideia, a moeda americana já subiu bastante no ano. A valorização é de 25%. É importante para você, investidor, ficar atento tanto aos desdobramentos das pesquisas eleitorais aqui no Brasil, quanto também no mercado externo sobre as negociações entre Estados Unidos e China para evitar aí uma potencial guerra comercial. E agora a gente vai continuar falando aqui dos movimentos que vão mexer com a sua semana, por quê? No nosso site, Isto é Dinheiro, a projeção, a principal manchete fala do PIB. A projeção para o PIB caiu mais uma vez de 1,40% para 1,36%. Esse é o dado da pesquisa Focus, divulgada hoje pela manhã. Um outro dado que vai chamar bastante a sua atenção, que a gente estava comentando há pouco, é o dado da eleição. Bolsonaro sobe para 33% em nova pesquisa, Haddad pula para 16%. Eu tenho dados aqui da pesquisa CNT-MDA, que foi divulgada há pouco, que o Bolsonaro aparece com 28,2% das intenções de voto. Haddad, em segundo lugar, está com 17,6% das intenções. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, com 10,8% das intenções de voto. E falando um pouco da revista, a Isto é Dinheiro já está nas bancas. E essa semana a gente fez uma reportagem especial falando sobre os 10 anos do Lehman Brothers, os 10 anos do banco norte-americano que quebrou, o Lehman Brothers, e todas as consequências aí que isso trouxe para o mercado financeiro, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo, e você vai saber também o que mudou aqui no Brasil. Então confira, tá tudo lá, a reportagem já está nas bancas. E agora a gente volta a falar sobre o tema do programa, o tema da semana, fusões e aquisições. A Ana Elisa Lamounier, presidente da Sparks Capital, já está aqui nos estúdios, então agora eu vou ali conversar com ela um pouquinho para a gente entender um pouco mais desse movimento das fusões e aquisições aqui no Brasil no primeiro semestre. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, obrigada.
Ana, eu comentei há pouco, no primeiro semestre, o movimento de fusões e aquisições foi bem forte aqui no Brasil. Ele movimentou 84 bilhões de reais em 43 operações. Queria que você me falasse um pouquinho, foi uma surpresa isso? Foi um movimento excelente. Acho que a gente tem que ver o valor, né? 84 bilhões de reais já é um volume expressivo. E ainda mais expressivo visando a nossa situação. A gente está num ano eleitoral, um ano eleitoral complicado, polarizado, incerto. E a gente também está passando por uma crise, né? Então, eu acho que realmente foram notícias muito boas. Existia uma tendência de incerteza, mas que acho que a gente tem que falar desse valor que foi muito bom, expressivo. Mas também teve uma operação que puxou demais isso. Exatamente. Suzano e Fibria. Suzano comprando a Fibria, adquirindo aí um pedaço da Fibria. A fusão já de 47,7 bi de reais já foi uma coisa que puxou. Né? Mas antes da gente falar até dessa fusão específica, acho que tinha um comentário. O resultado, a Ambima soltou o relatório, né? E assim como você, eu achei muito interessante. Primeiro, a gente voltando a falar, o número é muito significativo, muito interessante, visando o ano que a gente está, a crise, mas teve um dado que me chamou mais a atenção. Agora, de janeiro a junho de 2018, 70% dessas transações foram entre empresas brasileiras. Ou seja, o capital está todo nacional. Todo não, 70% do capital está aqui no Brasil. Capital nacional. E normalmente a origem, né, a origem do dinheiro é capital nacional. Daí a gente analisa, já é interessante esse 70%. E a gente analisando em relação ao mesmo período do ano passado, a gente vai ver que era 42%. Ou seja, realmente teve acho, uma peculiaridade que eu achei interessante. Que é esse aumento do trânsito de capital nacional entre as empresas. E teria algum motivo específico? Claro que a gente está falando, a gente não pode esquecer, né? A gente falou da Suzano e Fibria, foi um negócio que movimentou aí 47 bilhões de reais, então teve isso também, né? Acho que a gente podia falar um pouco da Suzano e da Fibria, né? Eu acho que com essa operação, ela vai se tornar a maior produtora de celulose do mundo. Isso mexe com o mercado brasileiro e mexe com o mercado mundial também, né? Isso é interessante. Existem vários tipos de celulose, né? Vários tipos de mercado. Mas com essa fusão, num tipo de fibra específico, num tipo de celulose específica, ela vai chegar a ter 49% do mercado global. Eu acho isso muito representativo, né? Eu acho que, então, ela se tornou... Uma empresa brasileira com quase 50% do mercado global de papel e celulose é muito... de um setor específico de celulose, né? Assim, ela virou a maior do mundo, mas nessa coisa específica de celulose. Então, eu acho realmente que foi... Assim, é uma fusão que mexeu com os nossos números internos, foi sensacional para o nosso mercado, que, né, criou essa movimentação, mas ela realmente foi uma fusão representativa no mercado global. Mundialmente também. E teve um outro negócio que não foi um negócio tão grande, mas foi um negócio bastante representativo, que foi a M. Dias Branco comprando a Piraquê. Quando a gente fala de fusões e aquisições, né, Ana, às vezes a gente fica imaginando ali um mundo de negócios, como que isso é feito, como que essas empresas vão se beneficiar com isso. E no caso da M. Dias Branco e da Piraquê, fica mais fácil visualizar essa sinergia, essa aquisição por conta do fator geográfico, né? Eu adoro esse exemplo. Eu adoro dar exemplo da aquisição da M. Dias de 100% da Piraquê. Porque ele é muito didático. Por quê? Hoje, a gente olhar a M. Dias, 70% das vendas dela vem do Nordeste. Se a gente olhar a Piraquê, 80% das vendas dela vem do Rio de Janeiro. Então, é um exemplo super didático, ele é um exemplo, né, que todo mundo estudou, esse tipo de exemplo, uma aquisição para você ganhar portfólio e para fazer uma expansão geográfica. Então, é muito nítido aqui a estratégia da empresa de você querer expandir para a região sul e sudeste através dessa aquisição. Então, eu gosto muito desse exemplo, porque eu acho que quando a gente estuda, né, normalmente... ele é fácil ele é concreto no sentido de você mostrar para as pessoas o que é uma estratégia de aquisição para expansão geográfica.
que fica bem didático, né? É um negócio de 1,5 bilhão de reais, não é um negócio tão grande, se a gente for... que a gente não está em outra dimensão. A gente estava falando de Suzano e Fibria, né? Nesse universo não é um negócio tão grande, mas é bastante significativo para o mercado também. E essa movimentação do capital também é bastante significativo, também né, Ana? Que nem você comentou. E essas aquisições, né? Daí você ganha essa alavancagem na compra de uma outra empresa e você já entra num outro mercado que você tinha o objetivo de entrar. Eu acho que ela é muito interessante por essa forma didática e concreta que a gente consegue explicá-la. E tem um outro negócio que não aconteceu no primeiro semestre, na verdade ele foi aprovado pelo CAD no primeiro semestre, que foi a compra de uma parte ali da corretora XP pelo Banco Itaú, né? Esse é um outro gado, é uma operação mais complexa, mas eu acho ele interessante também. O CAD, ele limitou a aquisição da XP pelo Itaú, né? Então ficou limitado. Por que essa limitação a 30% do capital direto? Para não haver uma maior concentração de um setor que já está muito concentrado, né? Mas agora eu acho que a gente podia debater um pouco, que eu acho que a gente estava conversando antes, acho que é interessante, assim, esse é um setor que hoje está muito concentrado, mas todo mundo já ouviu falar das fintechs, né? Hoje as fintechs no Brasil e no mundo estão crescendo, acho que o ecossistema de fintech do Brasil, ele é muito bom, a gente tem exemplos incríveis aqui, fintechs que vão crescer, mas ainda eles não representam a desbancarização como a gente gostaria, né? Então, o CAD, é um mercado que está em movimento, né? Eu acho que todo mundo aqui torce pelas fintechs, eu acho que todo mundo torce por um ecossistema maior, para o empreendedorismo, para essas empresas que eu acho que no Brasil as nossas fintechs são, sensacionais mesmo, crescerem e desenvolverem. Mas qual é o time disso? Qual é o tempo que realmente vai haver essa desconcentração do mercado? Exatamente. Você falou das fintechs, né? Só para a gente explicar um pouco, Ana, eu até falei XP, corretora XP, mas na verdade a XP é uma plataforma de investimentos. Isso, mas né? ela já é mais uma corretora. Ela é uma plataforma de investimentos que ela ali comercializa fundos, enfim, diversos produtos, uma plataforma aberta. Ela comercializa diversos produtos de investimento, ela democratizou, na verdade, o acesso a esses produtos de investimento pela pessoa física, né? Isso foi feito muito por conta da tecnologia. Então, aí que entra essa questão das fintechs, né, que são empresas de tecnologia que estão cada vez mais operando, especialmente no mercado financeiro. E a gente estava conversando antes, Ana, você comentou, os bancos estão muito interessados nessas empresas de tecnologia, justamente para inovar, para conseguir ali promover um melhor serviço para os clientes. E é nesse sentido, né? Então a gente fica pensando, será que os bancos vão começar a comprar as fintechs e o mercado não vai ser tão pulverizado? Acho que a discussão é um pouco essa. É um time, né? Eu acho assim, os bancos, eles estão fazendo uma coisa boa para as fintechs, assim, não sei se eles querem comprar. Todos os grandes bancos hoje têm suas próprias incubadoras ou estão tentando fomentar. Uma coisa é que, assim, é interessante para os bancos estarem acompanhando o que as fintechs estão fazendo, que vai mexer diretamente nos negócios deles, né? Então, assim, é interessante até para adquirir as empresas que eles querem adquirir, ou para fomentar, ou para saber o que vai ser disruptivo. Acho que hoje a gente, né, as grandes empresas têm preocupação do que será disruptivo nas suas próprias cadeias. Então, é muito interessante. Hoje, o ecossistema de fintechs, ele é fomentado pelos grandes bancos, né? Sim. Mas a questão a gente ainda não sabe a linha do horizonte. Todo mundo gostaria que fosse amanhã essa desbancarização. A gente não sabe quando ela vai ser. A gente já tem alguns casos de sucesso, que eu acho que é o Nubank, né? Mas eu acho que voltando ao caso da XP, porque o CAD teve que intervir. Porque ainda, apesar de todo esse movimento, do ecossistema, das fintechs, ainda tem uma grande concentração. E ela ia aumentar mais ainda com essa fusão. Claro, o CAD deu uma segurada aí nesse movimento. E em 2022, ele permite uma nova compra adicional, né, que vai ser avaliada. Então, acho que isso que eu falei, o horizonte de tempo vai nos dizer como vai estar o mercado financeiro em 2022, como será a realidade, qual vai ser a representatividade das fintechs no nosso mercado, né? É uma coisa a se pensar, é bastante
gente está comentando isso, está pensando sobre isso, né? É um assunto isso. super relevante. E voltando para o nosso mercado das fusões e aquisições, um olhar mais macro, a gente está vivendo um período de crise, um momento de crise, como você mesma comentou, e daria para traçar uma expectativa para os próximos, segundo semestre, por exemplo, agora de 2018. A gente deve ter um movimento tão forte, a gente deve ver isso um pouco mais lento, com os empresários um pouco mais retraídos ali, com cautela. Como que você vê isso, Ana? Acho que nem a gente já conversou aqui, né? A gente está num momento muito delicado da economia e a gente está aí próximo do primeiro turno, do segundo turno. Então, assim, é normal a gente ter que segurar um pouco investimentos nessa área. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, o mercado de M&A, ele também é movimentado por desinvestimentos, como é o caso da Marfrig vendendo a sua empresa de frangos nos Estados Unidos. Isso movimenta os números, né? Então, eu acho que, assim, tem que ter os investidores, eles têm que ter um pouco de cautela agora no segundo semestre, porque vai ter as eleições, né? Tem que esperar ver o que vai acontecer, como se posicionar, como os cenários estão sendo traçados. Mas, independentemente disso, o Brasil, conversando, ele é um país que ele ainda é muito significativo, mesmo com todos os nossos problemas eleitorais, financeiros, até institucionais, né, que poderia, às vezes, complica a vinda de estrangeiros para cá, ou o mercado é incerto. Essa insegurança jurídica, Essa insegurança jurídica. Assim, não tem como, aqui no Brasil, que nem a gente conversando com investidores, assim, como você tem interesse em ver o Brasil no ano que vem, após as eleições? Sim, porque o Brasil, ele ainda é muito significativo, porque aqui você tem escala e volume. Isso você estava me falando, foram os investidores estrangeiros que comentaram isso com você, desse interesse, né? Exatamente. Até se preparando para essa pauta, a gente começou sabendo que ia ser uma pauta, uma pergunta, eu queria saber como que vocês veem o Brasil, né? O risco Brasil foi prejudicado, né? A gente podia estar bem melhor do que a gente está, a gente podia estar com a situação... E os números mostram isso, com toda essa crise, a gente está assim, a gente podia estar bem melhor. Mas não tem como, querendo ou não, por todos os nossos problemas, o Brasil, ele tende a ir para frente no ano que vem, tende a deslanchar um pouco mais a questão de investimentos, novas aquisições, porque é uma economia, querendo ou não, ainda dos principais do mundo, é onde a gente consegue aqui ganhar escala e volume, ela é significativa. É claro que quanto mais a gente fizer nosso trabalho, fizer nossas reformas e tiver um ambiente mais propício a negócios, melhor será. Claro, então a expectativa é positiva. Agora no segundo semestre, só voltando à pergunta, deve ter uma calmaria aí por conta da cautela, mas você acredita que depois das eleições, independente do cenário, independente de quem ganhar, Ana, você acha que vai haver uma retomada aí no primeiro semestre? Eu acredito, sim. Na retomada, após as eleições, eu acredito que vai haver um fluxo positivo para o Brasil. Tá jóia, então. Então, com essa expectativa, com essa perspectiva positiva, a gente termina a entrevista. Ana, muito obrigada pelo papo aqui. E eu espero poder recebê-la aqui no ano que vem para a gente comentar aí sobre mais fusões e aquisições, não de desinvestimentos, mas de investimentos aqui no país. Muito obrigada, Ana. E agora a gente vai voltar a falar um pouquinho aí sobre a agenda financeira, sobre os principais indicadores que devem mudar o mercado, que devem, na verdade, movimentar o mercado aí na próxima semana. Nessa semana, na verdade, né, além da balança comercial, na terça-feira, a gente vai conhecer aí o índice de preços ao consumidor, o IPC, deve ter uma alta de 0,40%. Antes da gente continuar falando sobre os indicadores da semana, vale destacar que o IBC-BR, aquela prévia do PIB aí, dada pelo Banco Central, ele subiu 0,57% em julho, é o segundo mês consecutivo de alta. Lembrando que em junho o IBC-BR teve aí um avanço de 3,42%, o que é um avanço bem forte. Voltando aqui para a agenda da semana, na quarta-feira a gente tem a decisão de política monetária do Banco Central, o Copom. É consenso no mercado que o Comitê aí de Política Monetária do Banco Central vai manter a Selic a 6,5%, que é a mínima histórica, pelo menos nessa reunião.
Na quinta-feira, a CNI divulga o índice de confiança do empresário de setembro, já é um indicador agora de setembro, então o mercado deve ficar olhando aí com bastante atenção. E na sexta-feira a gente tem a prévia do PIB, o IPCA 15, que o IBGE divulga, e também provavelmente o Ministério do Trabalho vai divulgar os dados da geração de empregos, o CAGED, referente ao mês de agosto. Então é isso, esses são os principais indicadores da semana. Você investidor, deve ficar atento aí. E além disso, nós temos também diversas pesquisas eleitorais aí a serem divulgadas nos próximos dias. Ibope, Datafolha, que deve movimentar bastante o mercado. Então é isso, Dinheiro na Semana fica por aqui. Lembrando que a gente tem ali, direto da redação ao vivo, o Dinheiro ao Vivo, todo dia às 5h30 da tarde, apresentado pela Giovana Pagel e por mim. Então se inscreve lá no nosso canal no Facebook, acione as notificações, que assim você fica sabendo sempre que a gente começar uma transmissão ao vivo. Eu sou Priscila Arroio, esse foi o Dinheiro na Semana. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá!